Olá, tudo bem? Nós estamos meditando na Palavra de Deus, no Novo Testamento, em ordem cronológica. Espero que você tenha gostado. Dê o seu gosto, partilhe com outras pessoas. Agora, nós vamos dar continuidade a esse capítulo 12, a partir do versículo 22. Jesus falava que os ricos deste mundo não são ricos para com Deus, mas com certeza, os que são ricos para com Deus são ricos neste mundo. Porque a riqueza dele não está aqui neste mundo. O ferrugem não consome, o ladrão não pode roubar. É a riqueza de quem conhece, teve um verdadeiro encontro com Deus. Espero que você tenha esse encontro. Quem teve um encontro com Deus sabe que teve. Quem nunca teve também sabe que não teve. O vazio o identifica. Quando você tem um encontro com Deus, esse encontro fica marcado para o resto da sua vida. E é Ele quem sustenta você até o final dessa estrada. Bom, nós vamos continuar meditando. Se você tem a sua Bíblia, pode acompanhar com ela. Eu também vou colocar aqui. E, como sempre, começamos pedindo para que o Espírito Santo nos dirija. Meu Deus, nós nos unimos na fé e peço que o Teu Espírito nos conduza na meditação que estamos fazendo neste livro, no livro de Lucas. Ah, meu Deus, que o Senhor abra e desperte a nossa fé para que não venhamos nos perder. Em nome de Jesus. Amém. Então, só recordando, aquele homem da parábola que Jesus começou a contar, falou que fez uma prosperidade enorme, celeiros absurdamente grandes, aumentou sua riqueza e ele falou: alma, come, descansa, regala-te, folga, fica à vontade. Ele só não planejou a morte. E Jesus disse: louco, essa noite te pedirão a tua alma e o que você tem preparado para quem será? Porque nenhuma riqueza que nós temos nesse mundo pode entrar no mundo de Deus, né? Ou no inferno, seja para qual lado for. Mas Jesus chama de louco aqueles que só priorizam as coisas desse mundo. E ele falou no 21, assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Então, o mais importante é você se tornar rico para com Deus. Que riqueza é essa? É a sua intimidade, né? A sua comunhão com Deus. Quanto mais você busca conhecer a Deus através da sua palavra, na sua igreja, buscando a Deus, você vai se tornar mais rico para com Deus, né? Nós não nascemos sabendo de tudo, mas nós vamos buscando cada vez mais ter uma maior comunhão, maior intimidade com Ele. A que ponto? Por exemplo, ao ponto que Abraão se tornou amigo de Deus. E Deus fala: algum amigo oculta alguma coisa do seu amigo? Não, eu não ocultarei nada de Abraão. Deus, ele se tornou amigo de Abraão. E eu quero entrar nessa lista também. Vamos lá, 22. E disse aos seus discípulos: portanto, vos digo, não estejais apreensivos ou ansiosos pela vossa vida, sobre o que comereis, nem pelo corpo, sobre o que haveis de vestir. Então o que ele diz é para que nós não venhamos ficar ansiosos por coisa alguma deste mundo, né? Nem sobre o que eu vou vestir, comer, né? Pelo meu corpo, por nada. A minha preocupação deve ser uma só: agradar a Deus. Agrada-te do Senhor, né? E ele continua no 23. Mais é a vida do que o sustento e o corpo mais do que as vestes. Então, a vida, né? A alma que eu tenho, ela vai ter um destino eterno, céu ou inferno, né? Então, depende da valorização que eu dou a ela hoje. E aí ele faz uma comparação no 24. Considerai os corvos, que nem semeiam, nem cegam, nem têm despensa, nem celeiro, e Deus os alimenta. Quanto mais valeis vós do que as aves? Então ele compara uma ave que hoje ela acorda, mas não tem nenhuma preocupação com o que ela vai comer. Ela vai buscar isso e ela vai encontrar, porque é Deus quem alimenta ela. Então, se Deus alimenta os pássaros, Ele não vai fazer isso conosco, que temos muito mais valor do que elas? No 25, e qual de vós, sendo ansioso, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Quer dizer, pode acrescentar alguns centímetros ao seu tamanho, né? A ansiedade não faz isso. Eu lembro que uma pessoa uma vez falou assim para mim: você ficar assim, preocupado, ansioso, vai aumentar o seu salário no final do mês? Porque se for, pode ficar. Se não for, não vale a pena. 26. Pois
Se nem ainda podeis as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Então quer dizer, se aqui, nisso que é tão pouco, tão pequeno, a pessoa já fica dessa forma, imagine numa coisa muito maior, né? No 27, considerai os lírios como eles crescem, não trabalham, nem fiam, e digo-vos que nem ainda Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. E se Deus assim veste a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Então a pessoa que ela sofre de muita ansiedade, muitas preocupações, ela se torna uma pessoa de pequena fé, né? Um homem ou uma mulher de pequena fé. Significa dizer que, apesar de você possuir a fé, mas ela é uma fé natural, uma fé comum. E Deus requer de nós uma fé sobrenatural, uma fé que confie no invisível, né? Que tenha certeza do que está diante dela. 29. Não pergunteis, pois, que haveis de comer ou que haveis de beber, e não andeis inquietos, porque as nações do mundo buscam todas essas coisas, mas vosso Pai sabe que precisai delas. Então, as pessoas, elas lutam, né, para terem uma vida, de prosperarem, darem o melhor futuro para os seus filhos. Elas fazem isso, né? Naturalmente, o ser humano, ele quer um conforto e dá conforto para os seus. E Deus fala assim, olha, não faça como os incrédulos, não seja como eles que se dedicam somente a isso, né? Vocês têm outra razão para se dedicar. Ele diz, 31, mas buscai antes o reino de Deus e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então aqui está a receita para quem quer ser feliz, né? Buscar em primeiro lugar, buscar antes o reino de Deus, né? O reino dele, entrar nele. Então o que eu faço para entrar no reino de Deus? Eu preciso ter o caráter de Deus. Por isso que Jesus morreu, para que possamos nascer de novo. O novo nascimento concede a entrada no reino de Deus. É isso. Então, se você não for Jesus, se você não buscar ter essa comunhão com Jesus, então você não pode esperar também entrar no reino de Deus. E se não entra no reino de Deus, você não tem nem o reino de Deus e nem as demais coisas. Por isso que há tantas pessoas que estão sofrendo e se dizem cristãs, cheias de fé, mas estão sofrendo. O comentário que o bispo faz diz assim, ó, buscai antes o reino de Deus. Diante das agitações da vida, os projetos pessoais parecem ser o assunto mais importante para cada um. Todos querem conquistar seus objetivos e resolver rapidamente seus problemas. Contudo, nesta busca frenética, as necessidades espirituais são negligenciadas. Com isso, a ansiedade entra e a confiança nas promessas divinas se perde. No entanto, se o Senhor se agradou de nos dar o seu reino por causa da nossa fé e da nossa obediência, por que não nos daria o que necessitamos? Buscar a Deus em primeiro lugar é crer que, se já temos o que é eterno, Ele jamais se negará a nos conceder o que é necessário para a nossa vida neste mundo. Ter o Senhor como nossa maior prioridade é o ensinamento supremo das Escrituras. Por isso, é acompanhado da promessa. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Aquele que prioriza o Altíssimo jamais terá falta de nada. No 32, não temais, ó pequeno rebanho, porque o vosso Pai agradou dar-vos o reino. Então, são poucos realmente os que se voltam para a porta estreita, né, para o caminho estreito, porque larga é a porta e muitos se perdem nela. Então, ele fala, não temais, ó pequeno rebanho, quer dizer, as pessoas que aceitam, né, sacrificar as suas próprias vontades, não são todas. De 100 pessoas na igreja que estão ali ouvindo, só 5% delas serão salvas. Então, esse é a matemática que nós vemos de Deus quando falamos da semente que foi plantada, né? Aquela que caiu na rocha, entre espinhos, na beira do caminho, e aqui caiu na boa terra. Se você fizer os cálculos, 5% da semente é que deu certo. Então ele fala pequeno rebanho, que são aquelas poucas pessoas que decidiram realmente entregar-se para o Senhor Jesus. 33. Vendei o que tendes e dai esmolas.
Fazei para vós bolsas que não vos envelheçam, tesouros nos céus que nunca cabe, aonde não chega ladrão e a traça não rói. Muito forte, né? Então ele falou, vendei vendei o que tendes e dai esmolas, quer dizer, as ofertas. A esmola aqui está dito como ofertas. Quer dizer, a pessoa ela ser fiel nas suas ofertas. Isso não está tirando dela, pelo contrário, vai se acrescentar ainda mais. 34, porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Quantas pessoas ela tem o coração em bens materiais e esses bens vão no futuro corromper ela. Já ouvi muitas pessoas dizerem assim, Jesus já sacrificou, nós não precisamos mais sacrificar, não precisamos fazer mais nada. É a ilusão, o engano do próprio Satanás para iludir as pessoas de que elas não precisam mais fazer nada. Agora é cruzar os dedos, colocar as pernas em cima da mesa do centro da sala, ligar a televisão de X polegadas enorme e passar o dia assistindo Netflix que você vai ser salvo. É uma doce ilusão, né? É o engano que o diabo leva, né? O Senhor Jesus falou que se eu quero ser salvo, devo sacrificar a minha vontade, negar a mim mesmo, tomar a minha cruz, quer dizer, a morte. Então, não existe salvação sem o sacrifício. O Senhor Jesus, sim, sacrificou pelos nossos pecados, aboliu o sacrifício de animais para o perdão, porque Ele é o perdão. E ele continua no 35, estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias. Esse versículo me faz lembrar do Egito, né? Na noite em que eles sairiam do Egito e eles tiveram que sacrificar um cordeiro, né? Um novo, colocar o sangue nas ombreiras das portas, porque por volta da meia-noite o anjo da morte passaria para levar o primogênito de todos. Mas aqueles que tivessem a marca do sangue, o cordeiro então, o cordeiro que foi sacrificado e o sangue que foi marcado, o espírito da morte não entraria naquela casa. E eles teriam que comer, ceiar naquela noite e apressadamente já estarem assim, cingidos os lombos, quer dizer, vestidos, prontos para marchar, ir embora. Então assim também somos nós. Nós temos que estar prontos, né, para a volta do Senhor Jesus. Não sabemos o dia nem a hora que isso vai acontecer. Então nós temos que estar prontos. Vamos olhar o caso dos fariseus e daquele povo daquele tempo. Eles perderam essa oportunidade porque eles não estavam prontos. Eles achavam que Jesus não era o Messias. Se eles tivessem observado bem e crido realmente na palavra que eles tanto liam e prezavam, eles teriam descoberto que Jesus era o Messias. No 36, e sede vós semelhante aos homens que esperam ao seu Senhor quando houver de voltar das bodas, para que quando vier e bater logo possa abrir-se-lhe. Então forte, né? Sede semelhante ao homem que espera. Nós temos que aguardar o nosso Senhor Jesus. Essa palavra aqui, né, o 35, 36, elas estão intimamente ligadas, porque Jesus prometeu voltar. E nós, como igreja do Senhor Jesus, aguardamos o seu retorno. 37. Bem-aventurados aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Em verdade vos digo que se cingirá e os fará assentar à mesa, e chegando-se os servirá. Que forte. Olha, que capítulo, né? Que ensinamento que tem aqui. Ele falou que nós temos que estar prontos, aguardando esse dia chegar, né? E vigiando, quer dizer, vigiando para que nós não venhamos perder essa chance. Porque ele falou, em verdade vos digo que se cingirá e vos fará sentar à mesa, e chegando-vos os servirá. Quer dizer, o Senhor Jesus, Ele quer que nós estejamos prontos hoje para a sua chegada. Ele pode chegar a qualquer instante. No 38, e se vier na segunda vigília, e se vier na terceira vigília, e os achar assim, bem-aventurados são os tais servos. Que interessante. Primeiro ele começa lá em cima, falando daquele homem que só priorizou as riquezas, falou do tesouro na terra, do tesouro nos céus, e aqueles dois homens brigando pela herança dos pais. E esse capítulo todo está aqui, todo ele junto, né?
dando agora a entender qual deve ser a prioridade do ser humano, né? No 39, sabei, pois, isto, que se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Portanto, estáis vós também preparados, porque virá o Filho do Homem à hora que não imaginais. Então, quantas pessoas serão pegas de surpresa na volta do Senhor Jesus porque simplesmente não se prepararam, né? Não estavam vigilantes, estavam distraídas com outras coisas desse mundo, né? Mas não vigiaram no que era principal. No 41, e disse-lhe Pedro, Senhor, dizes essas parábolas a nós ou também a todos? E disse o Senhor, qual é, pois, o mordomo fiel e prudente a quem o Senhor pôs sobre os seus servos, para lhe dar a tempo a ração? Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que sobre todos os seus bens o porá. Mas se aquele servo disser em seu coração, o meu Senhor tarda em vir, e começar a espancar os criados e criadas, e a comer, e a beber, e a embriagar-se, virá o Senhor daquele servo no dia em que o não espera, e numa hora que ele não sabe, e separá-lo-á e lhe dará a sua parte com os infiéis. E o servo que soube a vontade do seu Senhor, e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Mas o que a não soube e fez coisas dignas de açoite, com poucos açoites será castigado. E a qualquer que muito for dado, muito lhe se pedirá. E ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. A vida é como se fosse um cargo, né? Um cargo de confiança que Deus nos deu, né? Um mordomo. Ele nos confiou esse cargo e o que nós estamos fazendo com ele, né? Ele deu um exemplo muito bem claro e poderoso. Agora, vamos ao comentário. O primeiro comentário, 42 ao 48, ele diz, mordomo fiel, a fidelidade é fundamental ao servo, tanto que foi a primeira característica destacada pelo Senhor Jesus. Dela vem a prudência, a integridade, a confiança e a habilidade para administrar corretamente os bens do seu Senhor. Com este ensinamento, percebemos que há duas maneiras de viver, na fidelidade ou na infidelidade. O fiel se prepara para a vida eterna e para a volta do Senhor, mas o infiel vive disperso espiritualmente, por isso será surpreendido com seu retorno. Então, o mordomo é aquele que recebeu um cargo de confiança, né? Importante, mas ele não foi fiel. Ao fiel e ao infiel, como a Bíblia relatou, né? Quem é o fiel? O que se manteve à espera do seu Senhor, vigilante e fazendo tudo que agradava ao seu Senhor. Quem é o infiel? O que pensou que ele não ia voltar agora e aproveitou. O louco, né? O louco que Jesus disse. Agora, o comentário do 45 ao 48. Tarda em vir. Apesar de ser chamado de servo devido à sua aparência, este homem age como um incrédulo, pois em seu coração não há fé nas palavras do Senhor. Além disso, negligencia suas instruções, maltrata aqueles que estão sobre sua responsabilidade e não se mantém na fidelidade. Assim, o servo infiel se aproveita dos privilégios de sua função, mas ignora a vontade divina. Por isso, Deus assegura que haverá severa punição para ele no lago de fogo e enxofre. Com este ensinamento, o Senhor Jesus afirmou que o julgamento e as sentenças serão diferenciadas para as pessoas. Em outras palavras, ele diz que quanto maior a oportunidade recebida, maior será a responsabilidade diante de Deus. Na eternidade, o juízo será proporcional ao conhecimento e à rebeldia às Escrituras. Quanto mais é dado, mais seremos cobrados. Deus está dando. Por meio desse vídeo, se você tem aproveitado esses vídeos, Deus está dando, resta você a mim praticarmos, né? O que agrada a Deus, imagine se Deus pudesse agora dar um sorriso olhando para você. É quando você obedece, né? Qual é o prazer dos seus pais com relação aos seus filhos? Quando eles lhe obedecem. Então, se você quer que
que Deus sorria, que Deus se agrade, é só obedecê-lo, né? Faça o que ele disse, por mais loucura que seja, ou por mais que não faça nenhum sentido, faça, porque isso vai trazer a felicidade para você também, né? Mas nós não podemos simplesmente obedecer a Deus porque eu quero estar com bem-estar. Não, é porque eu quero agradar a Deus. Você não faz a comida, por exemplo, as mulheres não fazem o comer para os seus familiares porque tem que fazer. Normalmente não é assim, né? Mas faz porque você os ama e os quer bem. Então, assim Deus quer que nós sirvamos, por amor, tá bom? Nós vamos continuar esse capítulo, ele é muito forte e eu quero, né, mastigá-lo muito bem com você. Que Deus continue abençoando e iluminando você ainda mais. Fique bem.